Que você abra a sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Diz a palavra de Deus: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Tem uma tradução que diz, para vos dar paz e esperança. Deus tem um projeto para a sua vida. Diga, Deus tem um projeto para a minha vida. Louvado seja Deus. O plano de Deus é perfeito. A vontade de Deus para cada um de nós é boa, agradável e perfeita. E isso tem a ver com aquilo que nós escolhemos. Isso tem a ver com aquilo que Deus planeja, mas o planejamento de Deus está subordinado às nossas atitudes. E hoje nós vamos conversar sobre 7 inimigos do seu sucesso e como você anular os ataques desses inimigos. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo, o Senhor que é o nosso fiel companheiro, o Senhor que é o Paráclito, que é aquele que nos faz vencer a caminhada, é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que conhece os nossos pensamentos. Nós decretamos sobre a nossa vida que vamos ser orientados pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua unção. Nós queremos que o Senhor fale a cada pessoa de maneira individual, mesmo aquelas pessoas que estão na sua casa, com a solidão no seu coração, alguns até deprimidos, mas essa palavra vai tirar essa depressão em nome de Jesus. Nós decretamos a Tua bênção nesse tempo de pandemia, que o Senhor guarde de toda a contaminação a casa dos Teus servos, em nome de Jesus. E os que creem dizem, e deem um forte aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus tem um plano para você. E esse plano é um plano de bênção. Mas você precisa descobrir esse projeto de Deus para a sua vida e agir de acordo com a palavra de Deus. Foi lido aqui pela apóstola Lília, Josué capítulo 1, versículos 8 e 9, quando Deus diz para Josué claramente que se ele se conduzir na palavra e conduzir-se prudentemente, ele vai ter êxito na sua caminhada. E esse projeto de Deus é um projeto que nos desafia, que tem que ser maior do que nós, não pode ser uma coisa mesquinha, uma coisa que seja individualista, egoísta, egocêntrica. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para você tem sempre que abençoar pessoas. Você sabe se um projeto é de Deus quando ele está destinado a abençoar pessoas. Se não está destinado a abençoar pessoas, não é de Deus. Mesmo um projeto profissional, mesmo um projeto comercial, mesmo um projeto que tenha o cunho de sustentar a sua vida familiar, a sua vida financeira, ele tem que ser abençoador para outras vidas. Posso ouvir um amém? Deus nos quer sendo multiplicadores da bênção. E esse é o destino de cada pessoa que recebe Jesus como Salvador. Ele se torna um multiplicador, um canal de bênção. Eu estava falando hoje em Periperi, no culto pela manhã, sobre um projeto que envolve Elton para um projeto de representação do nosso ministério, da nossa igreja, do nosso mover, de um projeto que é maior do que nós. E às vezes a gente sabe que o nosso projeto é para abençoar vidas, mas a gente não se coloca como canal. Existem 2 mares em Israel. Um é o Mar da Galileia. Diga, Mar da Galileia. Chamado também Lago de Genezaré. Na verdade é um grande lago, mas é um lago tão grande que se transforma no mar. E ele recebe um filete de água do Rio Jordão.
e ele deságua na parte sul também para alimentar o mar, chamado Mar Salgado, que também é chamado de Mar Morto. A Galileia recebe e dá. E nesse agir de receber e dar, ele alimenta a vida dentro dele. Ele tem peixe, ele tem uma vida marinha, ele alimenta as pessoas, ele compartilha a natureza, ele serve para alimentar de água todo Israel. Mas o Mar Morto, o Mar Salgado, ele só recebe, fica a 400 metros de profundidade em relação ao nível do mar, ele só recebe do Mar da Galileia, mas ele não dá. E por não dar, ele retém a vida nele e se transforma num mar morto, chamado literalmente de Mar Morto. É um mar salgado, onde o nível de sal é tão grande que não há vida nenhuma nele. E essa é uma figura daqueles que estão num projeto egoísta. Você não é Mar Morto, você é Mar da Galileia. Posso ouvir um amém? Você foi chamado para abençoar, você foi chamado para ser canal de bênçãos. E ser canal de bênçãos é ser abençoado. Mas não apenas a você, mas você vai abençoar a sua família, sua descendência, seus amigos e até mesmo seus inimigos. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso ao Rei. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, versículos de 2 a 8. Deuteronômio capítulo 28, de 2 a 8. Esse é um texto conhecido daqueles que estudam as coisas da palavra. É um texto da bênção de Deuteronômio 28, a partir do versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Diga, a bênção do Senhor vai me alcançar. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Eu quero dizer que você vai ser abençoado. E a bênção vai lhe perseguir, mas ela vai te alcançar para te abençoar. Posso ouvir um amém? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Essa é a palavra que eu quero dar para vocês. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Diga amém. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Diga amém. Diga eu recebo. Diga ao irmão que está perto de você, se tem alguém perto de você, diga você recebe também em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esse é o projeto de Deus, abençoar. E essa bênção está condicionada a um projeto. Nós estamos, tanto em Periperi como na comunidade da praia, com um projeto de templo. Lá em Periperi tem um terreno que a gente está lutando por um certo impedimento jurídico há anos. Mas é um terreno de 25 mil metros quadrados. É uma ponta de mar linda. Você vai ter a oportunidade de conhecer se você não conhece. Aqui nós temos um projeto, também fica de frente para o mar. A gente tem uma coisa com o mar, né? É uma coisa que é a bênção. Mas aqui o projeto está se consolidando também. Aos poucos a gente vê a cara do lugar ficar mais parecido com o projeto que a gente tem. Deus tem um projeto assim para você. Mas você precisa obedecer o projeto. Você precisa andar no projeto. Você precisa discernir o projeto.
Quando um arquiteto faz o projeto, como Felipe e Lana fizeram esses projetos, eles esperam que a gente faça o projeto ser como foi projetado. Mas se fizerem um projeto e nós andarmos em outra direção, desviarmos do projeto, o projeto não se cumprirá. Eu quero dizer que o projeto se cumprirá na sua vida. O projeto se cumprirá na sua vida. O projeto se cumprirá na sua vida. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor, porque esse projeto vai se cumprir na sua vida. Diga aleluia. Mas existem os inimigos do projeto de Deus. E eu vou denunciar aqui 7 inimigos e 7 vacinas contra esses inimigos. 7 armas para que você derrote esses 7 inimigos. O primeiro inimigo são os desvios. Isaías 47:10 diz: Por que confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja, e a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste consigo mesmo, eu sou e além de mim não há outro, diga misericórdia. Essa palavra é a respeito de Babilônia, mas é a respeito de muita gente que acha que é o centro do universo. Hoje nós temos uma cultura personalista, uma cultura de culto à personalidade, onde as pessoas se colocam como resultado de uma popularidade, às vezes, totalmente vazia, e ele diz, eu sou e além de mim não há outro, diga misericórdia. Mas a palavra diz que nós devemos andar na decisão. O que vai vencer o desvio de caminho é a decisão. Diga, eu decido. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos, diz o Salmo 119:30. Então, quando você se desviar do caminho do Senhor, tem uma promessa para você que decidiu andar na fidelidade, que decidiu andar nos mandamentos do Senhor, e a promessa é que está em Isaías 30:21. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Diga isso, este é o caminho, andai nele. Você não vai se desviar, você não vai ter a rota mudada, porque você vai andar no caminho que é Jesus, no caminho da vida. Posso ouvir um amém? O segundo inimigo é o inimigo chamado de dúvida. Estamos na dúvida, nós vivemos, às vezes, o inferno psicológico, o inferno emocional, e pior, o inferno espiritual, antes mesmo de morrer, diga misericórdia. Mas a palavra diz que nós não andaremos em dúvida, nós teremos uma definição. Deus vai tirar a dúvida e vai colocar a fé no nosso coração. Deus vai nos fazer vencer toda a dúvida pelo nome de Jesus. Diga amém. 1 de Samuel, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 5 diz: Não é assim com Deus e a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo bem definida e segura, diga bem definida e segura, não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Essa é a oração final de Davi. Deus deu a ele uma casa definida. Eu quero que você saiba que a definição da sua casa tem que ser dada por você. Você vai definir que a sua casa será abençoada. Às vezes a dúvida, a incerteza do caminho, a escolha de algumas coisas nos levam a ficar inseguros. Mas quando temos uma definição do caminho do Senhor, dizemos como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a definição que você vai ter na sua vida, na sua casa, na sua descendência. Posso ouvir um amém? Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Grite isso em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.
Outro inimigo do projeto de Deus é a difamação. Salmos 15, de 1 a 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Diga amém e misericórdia. Há muitas pessoas que hoje têm uma profissão chamada de difamador profissional. São os autores de fake news que querem roubar a dignidade e a integridade de outras pessoas. A difamação é uma fama injusta atribuída a alguém. Difamação tem um caráter de injustiça na fama que você dá para alguém. Às vezes a pessoa até merece a fama. Isso às vezes é considerado também difamação, mas a difamação tem a característica de injustiça. Porque existem coisas que você precisa denunciar. Existem coisas que não podem passar desapercebidas. Mas você não tem prazer em denigrir, em difamar ninguém. Você não vai falar mal de ninguém. Se você não tem algo bom para falar, não fale mal. Diga à pessoa que está perto de você, não fale mal de mim, meu irmão. A difamação pode arruinar uma carreira, uma vida, uma família. Às vezes, a difamação pública, o bullying cibernético ou o bullying da imprensa profissional é tão grande que eles são processados e tem que dar o direito de resposta. Às vezes isso é uma conspiração para matar uma espécie de reputação. Mas Deus diz que quando você for perseguido e mentindo sobre vós disser qualquer coisa, se alegre, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, o que vai derrotar a difamação? O domínio próprio. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. 2 Pedro 1, de 5 a 7. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, diga domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. O domínio próprio está no meio das virtudes. O domínio próprio faz com que você tenha aquela possibilidade de agir no mover do Espírito. O domínio próprio lhe faz não difamar. O domínio próprio lhe faz não se vingar. Falamos sobre a vingança nessa quarta-feira. Uma palavra que não é para dizer apenas aqueles que querem matar alguém. Estão literalmente buscando a morte de alguém. Mas às vezes a vingança é algo que você faz sem perceber. Na sua casa, na sua família, até com o próprio cônjuge você se vinga, diga misericórdia. Mas o domínio próprio faz com que você evite todas essas ações. E Deus vai derrotar a difamação com domínio próprio. Você terá domínio próprio, o seu domínio próprio vai ser notório entre os homens e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Outro inimigo que quer derrotar o projeto de Deus na sua vida são as divisões. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, diga misericórdia. Aqui tem uma palavra que é preciso a gente notar. É que a gente precisa observar que tem pessoas que querem dividir a sua família, que querem dividir
a sua célula, que querem dividir a sua geração, que querem dividir a sua equipe, que querem dividir a igreja, que querem dividir a sua mente, que querem dividir a sua fé, que querem dividir o projeto de Deus na sua vida. Há pessoas que têm essa tendência, esse acesso de uma forma maligna, de uma forma indevida, e a palavra diz que eles estão em desacordo com a doutrina que você aprendeu. Qual é a doutrina que você aprendeu? A doutrina da palavra. E essa ação é uma ação que precisa ser observada. E essa observação diz claramente: afastai-vos dele, diga misericórdia. É preciso discernir que você vai ser bênção na vida de muita gente, mas Satanás vai tentar contaminar você com alguma coisa que não é bênção. E você vai discernir isso, porque dos elementos que vão anular as divisões é o discernimento. Diga amém. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Deus vai lhe dar o discernimento do Espírito, para você saber de quem você vai ser bênção, por quem você vai ser abençoado, a quem você vai abençoar, de quem você deve se afastar, a quem você deve evitar, e de quem você não vai ser contaminado, mas você vai influenciar. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso ao Rei. O outro inimigo são as distrações. Juízes capítulo 16, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. As distrações que o mundo traz. Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila. Sansão, um homem forte, ungido, cheio de virtudes, com uma palavra profética sobre a vida dele, foi envolvido, seduzido por Dalila, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que adorava ídolos, uma filisteia, alguém que foi enviado para acabar com o ministério de Sansão. E nos diz o texto sagrado que ela distraiu ele e colocou ele para dormir. Eis que te digo, o mistério está revelado. E dentro desse projeto de sedução, ela tira dele a sua bênção. A bênção dele era o voto de Nazireu, que estava nos seus... Um dos mandatos era que ele não cortasse o cabelo. E ela chama uma pessoa para que cortasse os cabelos dele, as 7 tranças que ele tinha, e ele perde a força, e ela começa a subjugá-lo, e nos diz o texto que retira-se dele a força. Quando a distração pega uma pessoa, ela fica fraca. Eu sei que ninguém aqui assistiu mais de 2 horas de seriado de uma vez só. Diga todo mundo misericórdia. Nessa pandemia, então. Mas às vezes as pessoas assistem 7 horas de seriado, uma maratona, chamada maratona de seriado. Uma série aí no Netflix, ou seja lá onde for. Mas não consegue ter 1 hora lendo a palavra. Não consegue ter 1 hora buscando uma palavra do Senhor. Diga misericórdia. A distração é hoje uma indústria que movimenta bilhões. Antigamente tinha 2 canais na televisão, TV Aratu e TV Itapuã. Hoje tem 70 canais, 100 canais, 200 canais, infinitos canais no YouTube. São infinitas as distrações. E nós precisamos ter a essência para que não haja distrações. Nós precisamos ter a disposição de ver o essencial. Deus vai nos dar discernimento para não sermos vítimas das distrações.
E se você tem sido vítima de distrações, Deus vai trazer uma palavra do seu Espírito à sua vida e você vai ser curado, liberto e livre dessas distrações. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso ao Rei. A sua disposição vai evitar as distrações. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o desejo do Espírito de Deus, que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você tem uma missão, ser bênção na vida das pessoas, das famílias, para a glória de Deus. Mas você precisa ter a mesma disposição de servir no projeto de Deus, de encontrar o seu lugar de serviço ministerial e ter a disposição mental de servir a Deus e servir as vidas às quais Deus enviou. Assim você vai evitar as distrações e você vai evitar que seja gasto o seu tempo com coisas supérfluas, a não ser nas horas de lazer, que também fazem parte da nossa vida. Mas tem gente cuja vida é um lazer eterno, então aí também já é demais também. Mas é preciso entender que tudo tem que ter a disposição e o discernimento e a sabedoria. Posso ouvir um amém? O sexto inimigo que eu quero denunciar é a desistência. 1 de Samuel 14, versículo 19. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava a aliança. E nesse caso havia uma guerra se travando. Uma guerra contra os inimigos de Israel. Os filisteus eram os inimigos daquele tempo que estavam atacando Israel. E nos diz o texto que a guerra estava se aproximando e Saul, que tinha perdido já a unção da presença de Deus, diz: desiste de trazer a arca. Deus até livra Israel nessa guerra, mesmo diante dessa palavra de Saul por amor a Jonatas, mas ele disse: desiste de trazer a arca, desiste da aliança. Cantamos há pouco que vem para ferir o valente Deus. A desistência de uma pessoa fere a outra. Tem uma outra música de Ludmilla que diz: se você não desistiu, é para mim uma inspiração para também permanecer fiel. Mas eu quero dizer que você não vai precisar se inspirar nos outros para permanecer fiel. Você vai ser uma inspiração para os que estão enfraquecidos, porque você vai permanecer fiel. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso ao Rei. A desistência vai tentar te assaltar, mas você vai reagir à desistência. Como? Com a declaração da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, ainda vos declaramos por palavra de Deus. Diga, declaramos por palavra de Deus. Isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. A palavra de Deus tem revelações para a sua vida, mas você precisa declarar a palavra de Deus. Isso vai vencer a desistência. Quando você for atingido por uma seta do inferno, por uma seta do maligno, por uma seta do inimigo, para que você desista, você vai declarar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti e na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que declaramos, a palavra de fé que pregamos. Diga, a palavra está perto
de mim, na minha boca, no meu coração. A palavra que eu declaro, declare a palavra. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. O último inimigo que eu gostaria de denunciar é o próprio diabo. A palavra diz em Mateus 13:39, nós já vimos isso. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. O inimigo quer semear na sua vida e você é terra fértil. Diga, eu sou terra fértil. Então ele quer lançar uma semente que contamine o seu território. Ele quer lançar uma semente que não frutifique na sua vida. Ele quer lançar uma semente para trazer confusão na sua história. Ele quer lançar uma semente para que você não saiba o que é frutífero e o que não é frutífero. O que é de Deus e o que é de Satanás. Porque o maligno semeia sementes. E essas sementes muitas vezes parecem que são sementes de Deus. Porque o joio parece com o trigo. Falamos sobre essa parábola alguns domingos atrás. E essa palavra quer dizer que você não vai permitir que o diabo semeie o joio na sua semeadura, no seu território. A palavra diz que você vai vencer, nos diz a palavra, como Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá por 7 caminhos. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Dê forte esse aplauso ao Rei. Nós vamos orar. E eu quero dizer que você vai vencer esses 7 inimigos que foram denunciados. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Diga, as bênçãos me alcançarão. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero orar por você que está em casa. Antes de encerrar essa live, nós vamos ter um momento de dedicação dos nossos tributos, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Mas eu quero dizer que a fidelidade está no seu coração. Você que não está podendo ir assistir o culto presencial, você pode fazer a sua transferência para as contas da igreja que estão na descrição desse vídeo. E a bênção do Senhor estará sobre você. Mas nós vamos orar para que Deus nos ajude a vencer esses 7 inimigos, a vencer esses desafios que são contra o projeto de Deus na nossa vida. Os desvios, as dúvidas, a difamação, as divisões, as distrações, a dissidência e o diabo. Eu quero que você saiba que você vai ser vencedor, que você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o teu povo com a tua bênção. Declaramos o teu poder sobre as vidas, declaramos a tua bênção sobre cada família. Que o Senhor traga cura aos corações, cura à alma, cura de toda depressão, de toda opressão, de todo medo, de toda angústia, de toda solidão, cura do afastamento, dos desvios de rota, das dúvidas, das difamações, das divisões de alma, das distrações, da desistência. Liberta de Satanás, liberta do poder das trevas. Nós repreendemos toda a influência maligna sobre essa vida, sobre essa família, em nome de Jesus. Que o Senhor nos traga uma vida com decisão, com definição, com domínio próprio, com discernimento, com disposição de te servir, com a declaração da tua palavra e com o nosso Deus, porque é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração. Quarta-feira teremos a nossa live e quero que você esteja abençoado.